Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão. Ei, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Agora vamos fazer assim, ajuda o YouTube aqui, ó, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, deixa teu comentário aqui nesse vídeo, dando moral pro YouTube, coloca aí uma mensagem bonita pro YouTube aqui no comentário, tá? E assim, a ajuda mais importante, distribui esse canal pros amigos. Pega essa aula, pega esse canal e manda para os amigos. Distribui o cardume para todo mundo. Traz mais gente para o cardume. Porque quanto maior fica esse cardume, quanto mais forte fica esse projeto, mais aulas eu vou conseguir gravar. Então significa que eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você, tá? Eu preciso fazer com que essas aulas aqui do cardume atinjam o maior número de pessoas para a gente ajudar sempre o maior número de pessoas, tá? Lembre que esse projeto é para vocês, beleza? E hoje você está chegando aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E assim, não é qualquer revisão não, tá? Vamos ver o que essa revisão de ecologia está trazendo. Se liga nessa questão com calma, para a gente ver tudo que a gente pode revisar com ela. Preste atenção. Se duas populações de animais de espécies diferentes, que pertencem ao mesmo gênero e ocupam o mesmo nicho ecológico, forem colocados no mesmo meio, espera-se que, galera, é o seguinte. Primeiro ele está dizendo assim, se duas populações de animais de espécies diferentes, olha, lembre que quando você pega esse termo população, você pega esse termo seco, população, lembre que na ecologia, população é um grupo de indivíduos iguais, ou seja, um grupo de indivíduos de mesma espécie, que habitam o mesmo local, no mesmo intervalo de tempo. Então, quando eu digo que você tem duas populações numa mesma área, você tem dois grupos de indivíduos e, como a questão está falando, de espécies diferentes. Então, se você olhar essa área como um todo, e nessa área como um todo você tem duas populações, você tem duas espécies diferentes, ou melhor, dois grupos de espécies diferentes, então significa que esse todo é uma comunidade, tá? Esse todo é uma comunidade, porque lembrem que comunidade é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, que é como a questão está dizendo que você tem duas espécies diferentes no mesmo local, no mesmo tempo, beleza? E assim, dentro dessa comunidade, esses dois grupos, essas duas populações têm o mesmo gênero, por isso que eles têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, lembre que quando eu digo que eles têm o mesmo nicho ecológico na ecologia significa comportamento. Quando você diz que vai estudar o nicho ecológico de um ser vivo, significa que você vai estudar o comportamento do ser vivo. E quando a gente fala de comportamento, a gente vai dizer como é que ele faz para crescer, como é que ele faz para se desenvolver, como é que ele faz para comer, como é que ele faz para caçar, se ele caça, como é que ele faz para se defender de predadores, se ele se defende, como é que ele faz para se reproduzir, como é o desenvolvimento desses novos seres. Então, quando você estuda o comportamento de um indivíduo dentro do seu habitat, você está estudando o nicho ecológico. Mas o problema é que ele está dizendo que você tem duas espécies diferentes numa mesma área que tem, veja, o mesmo nicho ecológico. Aí diz assim, forem colocadas no mesmo meio, espera-se que, como essas duas populações elas vão estar no mesmo meio, mas elas são de espécies diferentes, tá? Mas elas têm o mesmo comportamento, o que é que vai acontecer com ela? Vamos lá, letra A. Ocorra competição entre elas e ambas desapareçam. Olhe, com certeza se você colocar dois grupos de animais diferentes que têm o mesmo comportamento, dentro dessa área eles vão competir. Como eles são de espécies diferentes, você vai ter uma competição interespecífica. Interespecífica ou interespecífica. Toda vez que você pegar esse termo competição interespecífica, isso é a competição de duas espécies diferentes, de dois grupos de espécies diferentes, de dois seres de espécies diferentes. Toda vez que espécies diferentes competem, isso é uma competição inter. E geralmente quando eles competem, por eles terem o mesmo comportamento, eles vão competir por casa, porque provavelmente eles precisam de uma mesma área para morar,
ou por comida, porque eles têm o mesmo hábito alimentar, não deixa de ser comportamento. E assim, quando você tem uma competição entre essas duas populações, entre essas duas espécies, as duas não vão desaparecer. Como é uma competição, uma ganha e uma perde. O máximo que vai acontecer é que a ganhadora pode perder alguns indivíduos nessa competição, mas a vencedora não vai desaparecer, principalmente porque ele está falando de um grupo de indivíduos. Então, um grupo vai ganhar e o outro vai perder. Ambas desapareçam. Não, pode ser que uma desapareça, pode ser que uma diminua mais do que a outra, mas uma vai ficar, a vencedora vai ficar. Então, não pode ser letra A. Letra B, adaptem-se ao meio, reduzindo cada um a sua população à metade. Quer dizer que eles vão entrar num acordo, olha, vamos dividir a população bonitinho, eu vou matar a metade da minha, eu vou matar a metade da minha pra gente dividir aqui os recursos. E vai ter divisão no mundo animal, Não vão adaptar nada, meninos, vão competir. Eles vão competir de forma interespecífica. Uma vai ganhar e a outra vai perder. Não vai ter adaptação nenhuma, muito menos esse acordo ou muito menos essa divisão. Vai ter uma adaptação que vai morrer a metade de uma, morrer a metade da outra, vai ficar como se fosse uma inteira toda misturada para ter divisão de recursos. 0. Letra B, 0. Letra C. Uma delas vence a competição, determinando a eliminação da outra. Ou seja, uma vai ganhar os recursos. Como a outra vai faltar, ela vai ser eliminada daquela área. Então, o gabarito dessa questão, você já sabe que é gabarito letra C. Mas vamos ler letra D. Ocorra mutualismo e ambas aumentem suas populações. Competição interespecífica é uma relação negativa. Um ganha, o outro perde. Mutualismo é uma relação ecológica positiva obrigatória. Primeiro que quando você tem dois seres de espécies diferentes que vão viver em mutualismo, esses dois seres vão viver obrigatoriamente juntos para que os dois sejam beneficiados. E numa competição, primeiro que você não vai ter essa obrigatoriedade. E segundo, porque um vai ganhar e o outro vai perder. O que ganha não quer saber se o outro está sendo beneficiado, não. Então não tem nada a ver com mutualismo. Mutualismo é uma relação interespecífica harmônica. A relação que a gente está falando aí, ela é uma competição inter. É uma relação interespecífica desarmônica. Não tem nada a ver com a letra D. E letra E, ambas continuem com o mesmo número proporcional. Vai ter uma competição, mas não vai perder ninguém. Eles vão ficar brigando o resto da vida e não vai perder ninguém. A gente sabe que uma vai ser extinta porque você vai ter uma vencedora. Então, o gabarito da questão, gabarito letra C. Uma ótima questão, misturando essa coisa de dinâmica populacional com as relações ecológicas, tá? Fiquem ligados nisso, beleza? E assim, tu gostou? Então não esqueça, deixa um comentário aqui pro YouTube, tá? Traz mais gente pro Cardume. Lembre que eu preciso da ajuda de vocês, tá? E assim, monstrinha, monstro, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu!